Teste de QI. Um jogo muito famoso por ser um jogo onde que eventos acontecerão para a gente tentar saber como a gente vai escapar. Oi, eu sou o Z e hoje estou aqui para explicar a história completa do teste de QI. Jogo mais impossível da galáxia. E sim, eu já zerei ele. Então, tudo começa quando é sequestrado. Sim, um cientista chamado Sam. Ele fala que não está sendo aceitado pela nossa família, já que a gente é burro. Ele fala que vai nos ajudar. Entre aspas, eu não vou falar porque eu estou falando entre aspas. E tudo começa com a gente fazendo coisas. A gente fazendo coisas simples e daí a gente vai encontrando o elevador para a gente sair daquele local. Daí, isso 6, é 5 na verdade. 5 é onde que assim, é onde que começa o negócio do que é claro. Da placa onde que avisa que a gente vai ter que usar o teclado, código escrito 5921. Então ele é usado para a gente usar ele e daí a gente tá no elevador. E não sei se eu posso chamar isso de elevador ou sei lá o que é isso. E as coisas não tão fáceis, né? Bom. Realmente, parece que tá muito fácil. Se eu ao menos tivesse. O que eu diria se na primeira vez que eu tinha jogado esse jogo, eu literalmente tava demorando pra caramba pra gente literalmente eu poder passar da fase 7. E fica. E a dificuldade fica um pouco. Aumentando um pouquinho. Mas ainda tá fácil ainda por cima, né? E já dá pra saber os códigos. E daí a nossa coisa tá dificultando de fácil para médio. Já que começa os negócios de hobby. Pra quem. Bom, se você pelo menos já tinha jogado, né? Mas se tá aí, o que acontece? Acontece que a gente vai passando das fases para outras. E já dá pra saber quando que vai aumentando a dificuldade nas outras fases. Mas acontece o que? É que na fase 20 ou 25, e já dá pra saber que a dificuldade aumentou um pouco. Mas ainda assim, ainda vai ser fácil de a gente conseguir passar. Mas como que a gente? Algumas fases é usando o teclado para colocar os números, ou é umas coisas aleatórias, tipo você coloca subir numa bola de metal e daí você precisa ficar em cima dela enquanto você tenta não cair na lava. Isso foi muito específico, mas isso acontece na fase 27 e vai acontecer nas outras fases também. Só não sei em quais fases. E daí? Acontece que a gente não. Parece que na fase 30 aí vai dificultar também.
E a gente vai de fase para subir de nível. Olhando. Realmente, como vocês estão? Com licença. Só para sentir. Só de tinta. Aí vai acabando dificultando um pouco mais. Se você entende o que eu tô falando, né? Se você já jogou o teste de QI, né? Então pode acabar dificultando um pouco, já que aí a gente não vai conseguindo passar às vezes, aqui a fase é um pouco difícil, mas daí a gente acaba passando para a fase 50, então, na qual vai dificultar mais ainda. É, realmente, vai dificultar mais ainda. E como eu não lembro muito de as fases que eu já tinha jogado, então acontece que eu literalmente não sei como que não acontece a fase 50, né? Aí a gente acaba perdendo um pouco para e a gente acabou e já encontrar um jeito de sair dali. E daí, o que que acontece? E para você poder sair daquele lugar, vai fazer uns negócios bem esquisitos. Tipo, você precisar ir num quadrado de madeira para você poder subir. Mas e daí? O que vem a graça nesse jogo? Que a graça que vem é que a gente acaba, né? Isso que vocês já sabem do que eu tô falando. Se vocês sabem, né? Eu sei que na fase 100 vai dificultar cada vez mais também. E para quem pensou que seria mais fácil, tem algumas fases que quando vai mais ainda assim vai ficar fácil. Quem é expert no jogo, para quem já jogou. Então podemos dizer que, né? E vai dando nisso. Bom, aí a gente vai. Mas e daí? Acontece que isso você vai dando ou conseguir passar da fase ou conseguir passar por sorte. Por quê? Porque para você poder passar sobre as fases é saber diretamente de como que você passa, né? E daí, o que isso tem a ver? Vocês podem não saber, mas eu já estava sabendo esse tempo todo. Com isso você vai acabar na fase 150. E, e ainda vai estar fácil, né? Você já sabe o porquê, né? É que nem eu falei. Mas a classe vai ficando indo. Você chega na fase 175. E para você poder sair para a fase 176, ele precisa simplesmente entrar de portal para portal. E você vai ter que ficar assustando quais desses portais leva para a saída. Literalmente. E você vai ter que ter sorte para você saber qual é, certo?
Mas e daí? É nessa sala. Se você não encontrar o certo portal que te leva pra saída, tudo bem, você só pode pular da fase. Mas eu usando só de pular. Aí você vai acabar passando uma fase. E sem precisar se estressar. E a gente vai ir pra 180. Dá pra 180, né? Vai ficar um pouco mais difíceis. Aqui, se você não entender, aí você vai ter que dar o chute. Então, dá pra saber. Se você não tá sabendo, pula a fase. Mas se você saber, tudo bem. Aí a gente vai pra 185. E daí a gente vai. E não faz 185, a placa vai estar escrita. O código é haha, seu noob. Então, podemos dizer. O jogo tá de sacanagem com a nossa cara. Eu não sei porquê. Bom, se bem que essa vai fazer também é fácil. Se contar a letra, alfabeto, você vai contando ando por número. Ou seja, significa que você vai saber. Por exemplo, é igual a 1. Isso aqui é o primeira letra que aparece. Ou seja, significa que o código vai ser 8181. Mas aqui, né? Com H aí vai dar a mesma conta. Mas e daí? Quando você chega na fase 190, aí que vai dificultar mais também. E você pode pular também se você quiser. Você pode ter um skip grátis a cada 10 minutos que você passa no servidor. Realmente. E daí você vai chegar na fase 195. A fase 195 é fácil, né? Bom, gente aqui é um pouco difícil. Eu já tinha jogado hoje aqui, dia que eu estiver gravando isso na qual é o dia, 8. Eu acho que eu vou estar postando esse vídeo no dia 9. Bom, se depender. Vai chegar na fase 198. Aqui é um quebra-cabeças. E eu já tinha feito esse quebra-cabeça antes. E acredite em mim, eu demorei quase uma eternidade para poder passar sobre esse quebra-cabeça. Mas eu nem pulei. Eu nunca pulei a fase. Daí você chega na fase 199. É aqui onde que a bagaça começa. E tem uma dica. Caso você... E se o Zeu te incomodar em pular, poder sobreviver, se o Zeu é de escorregadio, ficar segurando o botão de pular. Aí você vai ficar... E isso não vai te incomodar mais. Daí você chega na fase 200. Aqui você chega exatamente no final. E se você ver direito, dá para saber que entre as partes pretas que tá aqui, vai formar o número 7895. E caso você colocar exatamente nisso, aí você vai acabar. Você vai
conseguir passar da fase 200. E você não vai mais no elevador. E o seu robozinho, sim, o robozinho que você... Esqueci de citar que você pega o robozinho justo no começo. E daí ele fala que ele vai... Pra você para a sala do Sam. Bom, eu tenho que dizer que cada... Daquele passo... Essa é uma porta diferente. E acaba deixando a gente pra trás, falando que a gente nunca mais vai se conhecer, já que aí... que, né? Que ia voltar pra família, né? Daí você chega no final. Bom, daí você vai ver o telão. E daí o telão acaba ligando. E você vê o seu pai e a sua mãe amarrados. E daí aparece um cara mascarado. E daí do nada ele puxa um 38. E ele acaba, né? Você sabe o que acontece, né? Esse tempo todo, o cientista Sam falou pra gente que caso a gente chegar no nível que de 200, ele iria deixar a gente voltar com nossos pais. Mas acabou que, né, nossos pais acabaram indo de arrasta. E daí é assim. E com isso ele fala que a gente foi o escolhido. Que a gente foi o escolhido significa que esse tempo todo ele estava nos usando. Esse tempo todo a gente estava fazendo esses testes dele só para a gente ser usado no final. Ou seja, significa que a gente fez esse teste para nada, só para a gente ser. E daí a gente ser deixado. Só para te ver os nossos pais morrendo. E daí ele fala que vai fazer uns testes com a gente. E daí é assim que o jogo acaba. Com isso a gente zera o jogo. E daí é assim que você consegue zerar o teste de QI. E esse é o final do teste de QI. Eu criei uma teoria com esse jogo. Além de contar a história completa desse jogo. Então, aqui os nossos pais criavam a gente por causa que a gente era burro. Então, tinha uma oportunidade específica para tornar a gente melhor, entre aspas. Porque a gente não sabia como que isso significa. Ou seja, significa que isso acaba aí. Ele me pediu para um guarda dele matar os nossos pais. Significa que a gente fez isso só para a gente virar um experimento dele. E a gente completou ele. E virou a pessoa mais esperta do mundo.
de 200. Acontece que isso não serviu para nada, já que ele prometeu que a gente ia ver nossos pais de volta, a gente ficar muito esperto. Mas ele acaba quebrando essa promessa. Ele acaba punindo nossos pais, entre aspas. Isso significa fazer exame de Vasco. Fica que fica que a gente estava sendo usado esse tempo todo para a gente pensar que se a gente ia ver nossos pais de novo, mas a gente ia ficar mais esperto. Mas não, a gente esse tempo todo foi enganado. E daí a gente acabou virando mais um experimento dele. E ele estava tentando fazer um teste com a gente. Ou seja, é assim que essa é a minha teoria. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação de nenhum vídeo novo que eu tenho repostando aqui nesse canal. Então é isso. Tchau!